E o que é que para que essa experiência me serviu? Para perceber a extrema igualdade, a parecença, as analogias que existem entre todos esses sistemas. Mudava o que mudava? A roupa. A roupagem, era o dia da semana, o que se falava, um dava mais ênfase para o apocalipse, o outro dava para isso, para aquilo, o outro baseado no tabaco. Mas os ensinamentos que contavam essenciais eram todos de uma coisa que eu só, bem depois dos 50 anos, eu fui entender, que eram todos da sabedoria perene, que é um filão troncal de sabedoria, não é de informação e de conhecimento, é sabedoria, que é idêntica, é a mesma em todos os sistemas. Vai para o judeu, vai para o cristão, vai para os da matriz africana, vão para os muçulmanos, é igual. Não é que são valores tão elevados e tão verdadeiros que eles não têm contradição. Não é? Por exemplo, o amor é um valor desses? Não, está um pouquinho abaixo. Porque o amor tem contrário, o amor tem ódio. Então ele está ainda no relativo. Mas a ternura não tem contrário. Então é uma forma de amor, a ternura, mas ela está num outro patamar, não é? O belo. O belo é um valor que salva, e porque é um valor que está lá em cima, na sabedoria perene. O bonito é relativo. Bonito tem contrário, tem o feio. Você pode achar bonito, o outro acha feio, tá entendendo? É relativo. Então, eu fui levado naturalmente por uma bênção a viver desde pequenininho num universo sem racismo religioso. Não é? Sem preconceito, tá entendendo? Todos têm algo para oferecer e nós éramos autorizados, as crianças todas do meu grupo familiar e aí, a frequentar aquilo que a gente bem entendesse. Uhum. Então, cada hora, cada dia íamos para um lugar diferente, viu? E é por isso que, para mim, finalizando essa resposta longuíssima que eu me permiti aqui da sua pergunta, é por isso que eu nunca me passou pela cabeça. É porque é a minha condição. Por exemplo, eu nasci ruivo, tinha um cabelo vermelho feito uma fogueira. Né? Meu apelido era Cenourinha, era... Meu professor de matemática me chamava de Campo do Noroeste, que era um time de futebol que pegou fogo. O estádio pegou fogo, então, né, na época que eu era menino, Campo do Noroeste, vem aqui. O Noroeste disputava o Campeonato Paulista, cara. Noroeste, Santos, o Pelé então, arrebentando. Então, eu nunca pensei em mudar a cor do meu cabelo. Ele mudou sozinho. E primeiro ele foi ficando acastanhado. Depois ele ficou cor de burro quando foge. E agora está branco. Está entendendo? Então, como é que você vai mudar algo que é a tua natureza? Não é? Eu abordo sempre esse lado das coisas, por exemplo, quando eu abordo o tema da questão de conduta sexual, por exemplo, que hoje está muito na moda, né? Os LGBT, XYZ da vida que estão por aí, né? Como é que você quer mudar algo que é inato naquela pessoa? É a natureza dela, é aquilo lá. Não é? Se manifestou cedinho, encontrou terreno propício, se desenvolveu. Todo mundo tem que aceitar.
não está fazendo mal para ninguém, então a pessoa, o homem, a mulher, está vivendo a sua vida, você vai querer se meter na vida do outro. Não é verdade? Então, e tantas outras coisas que são naturais. O bom na vida da gente não é o normal, porque o normal é simplesmente um valor da maioria. Não é? É a norma que se cria, a regra, porque a maioria adotou isto aqui, então isto aqui é normal. Mas o normal é relativo, porque você pode ser anormal e outros podem dizer, não, isso aí é anormal. Não é verdade? Uhum. Então, agora, o natural não tem condição. O que vem da natureza, acabou, querido, é absoluto. Não é? Perfeito. Pronto. Respondeu? Oh, e eu achei Puta. importantíssima essa resposta, porque as pessoas, elas às vezes estão procurando isso, às vezes estão numa dúvida, passando por um momento de decisão. Acho que foi super elucidativa para quem está aqui em dúvida, né? E eu Seguinte. desculpe, só queria encerrar então. Eu aconselho sempre. Faça uma pesquisa, o que é natural em você. Não o que é normal. O normal vem da cultura, da sociedade, da escola, da igreja, não sei não. Mas mergulhe, faça um exame. Qual é a tua natureza? E quando você descobre, você defenda essa natureza com unhas e dentes. Porque este é o teu diamante interior. É a tua natureza, pessoal. Não é? Fael ganhou o livro, Luiz ganhou o livro, eu não ganhei nada. Ganhou! Aqui está o livro que o Wagner Borges ganhou. Esqueça, Luiz. Uma nova edição do Egito Secreto Esse do livro é Paul maravilhoso. Brunton. Também pela editora Agna, que relançou. Nossa, o Egito Olha só que Secreto. bonita essa capa que ficou, hein? É do Branton, né? Paul Paul Brunton. Brunton. Paul Esse livro, que edição linda. A editora Pensamento lançou esse livro durante décadas. E é um livro que, para mim, foi muito importante quando eu era adolescente. Quando eu li, eu devia ter uns 17, 18 anos, porque o Paul Brunton lançou esse livro no início da década de 1930. Ele era um jornalista inglês que viajava bastante, escrevia muito bem e tinha um conteúdo espiritual nele também muito forte. Ele ganhou permissão do governo egípcio para passar uma noite dentro da Grande Pirâmide do Egito, porque ficam guardas lá para evitar depredações. Então, no capítulo 4 desse livro, chama-se Uma Noite Dentro da Grande Pirâmide. Eu lembro porque me marcou profundamente. Paul Brunton desce pelas ruínas da Grande Pirâmide para a parte lá central, onde tinha a Câmara do Rei, em ruínas. Ele desce para passar a noite lá com uma lanterna, garrafa de chá, inglesão, caderno, lanterninha, desce todo equipado e vai passar uma noite na Câmara do Rei, onde eram feitas várias experiências iniciáticas, inclusive as saídas do corpo dentro da iniciação egípcia clássica. E aí ele senta lá, liga a lanterninha e começa a escrever. E ele escrevia tão bem que você entrava no ambiente com ele, pela escrita dele. E aí, em determinado instante, ele resolve fazer uma sensibilização psíquica para sentir a atmosfera, tentando pegar não as paredes ou as ruínas, ou aquilo que os turistas vão atrás, só a parte material. Ele queria sensibilizar psiquicamente. Assim como o estudante Rosa Cruz, por exemplo, da MORC, vai lá tentar fazer essa sensibilização, a vibroturgia, para captar não a parede, mas as energias, a egrégora, a atmosfera. E aí ele começa a sentir um monte de coisa, ele começa a anotar. Aí ele deita no lugar onde o candidato era deitado na tentativa da saída do corpo, ali já em ruínas o lugar, e aí ele fica totalmente paralisado, uma catalepsia projetiva. E aí ele sai do corpo. Quando ele sai do corpo, ele descreve o cordão de prata, o elo energético, e aí aparece o sacerdote egípcio desencarnado e fala: o que você quer aqui para levantar o véu do mistério? Né? E aí eles começam a conversar, e isso então se tornou o capítulo 4 do livro Egito Secreto, Uma Noite Dentro da Grande Pirâmide, que é a narrativa de uma saída do corpo dentro da pirâmide, com o Paul Brunton conversando fora do corpo
com um sacerdote egípcio desencarnado, e este livro é um arraso, um dos que eu mais gosto. Eu não sabia que a editora Ágina tinha lançado o livro capa dura, como edição especial, que já Pensamento deve ter perdido o direito autoral, e é um grande presente. Eu vou reler o livro, e o capítulo 4, fica a dica aí para o pessoal que está assistindo, que está estudando Saída do Corpo. Capítulo 4 do livro Egito Secreto é a narrativa de uma projeção astral do Paul Brunton dentro da pirâmide. E depois ele faria a Índia Secreta, depois um eremita no Himalaia, que conta a história dele lá no Tibete, e diversos outros livros, até que em 1981 ele desencarna já aos 80 anos, um dos maiores escritores do Ocidente. Inclusive, quando o Luiz tinha a livraria Zipac, que eu gastava todo o meu salário lá, comprando livros maravilhosos que eu tenho até hoje, principalmente os importados que o Luiz trazia, de vários lugares. Falasse, né? E lá tinha os livros do Paul Brunton, na Zipac, os vários livros dele. E como é que você queria que eu tomasse a minha champanhe? Exatamente. Olha, cara, eu comprei tanto livro na Zipac, e eu conheci a Zipac na década de 80, porque eu morava no Rio ainda, né? E eu conheci a Zipac pelas edições da Planeta naquela época. E aí tinha divulgação, a dona Elze de Bugrat era coeditora lá da revista, e eu via sempre os anúncios da Zipac, eu ficava babando, né? Aí, eu vindo a São Paulo a trabalho, fui lá, meio da década de 80, conheci a livraria Zipac, e aí depois, vindo para São Paulo, finalzinho da década de 80, eu comecei lá, e aí foi a minha falência, a culpa da minha falência foi esse sujeito aqui, Luiz Pellegrini. Da Casa Filhos do Todo conta com uma taróloga, para quem quiser conhecer, para quem quiser fazer consultas com tarô. Nós temos a nossa equipe agora, a Michele Molina, que está realizando sessões de tarô. E para que você possa entrar em contato, aqui na descrição, nós temos também um link de agendamento. Você vai cair direto com a equipe Filhos do Todo para agendamento de sessão de tarô. Então, agendamentos aqui na descrição, no recado que está aqui, Tarô Casa Filhos do Todo com Michele Molina. Certíssimo? Você será muito bem atendido ou atendida. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal. E se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. E também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.